Boa noite, irmãos. Boa noite. Aprendi que quando a gente vai se dirigir a alguém, a algum público, a gente cumprimentar com boa noite, boa tarde, bom dia. Quando eu era pequeno, se não fizesse isso perto de uma pessoa mais velha, mas boa noite, que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas nesse momento. Eu escolhi um texto muito conhecido dos irmãos para a gente refletir, mas é um tempo oportuno, que nós estamos em dezembro, já cantamos hinos natalinos, que o mundo ocidental comemora em dezembro, na data de dia 25, o nascimento de Cristo, embora essa data hoje está totalmente mercantilizada, mas já que escolheram essa data, nós vamos festejar nessa data, né? Podemos festejar todos os outros dias, esse dia em especial. Mês de dezembro é mês de muita decoração nas lojas, muitas luzes, né? Em alguns bairros, algumas lojas fica mais bonito, fica claro, colorido. Essa parte é uma parte das mais bacanas do mercantilismo, as luzes, a iluminação, né? O Ocidente comemora, o Oriente não. E nessa data, que não é essa a gente sabe, mas admitimos que seja, é esse Jesus, nosso Jesus que nasceu, né? Ele nasceu, ele cresceu e em certa época da vida dele, já no seu ministério já desenrolando, ele disse uma frase, Jesus disse uma frase a respeito de si mesmo. É esta frase que eu quero repetir com os irmãos. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. O texto está lá em João capítulo 8, do verso 12 até o 20, que eu vou ler para os irmãos. Na minha versão diz assim, João, Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 8, do verso 12 até o 20. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, mas eu ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Eu li o contexto, mas é o verso 12 que eu quero falar, né? Eu sou a luz do mundo. E ainda em João 3,19, está na folha dos irmãos esse verso, diz assim, o próprio Jesus disse: e a luz veio ao mundo, e o mundo não quis receber. E Jesus, pela segunda frase, a luz veio, eu sou a luz. Bom, eu sou a luz. Jesus na Bíblia tem vários nomes e vários atributos. Muitos atributos. Eu escolhi um atributo. O atributo que eu escolhi é esse. Jesus é luz. Jesus é amor, é um atributo. Jesus é bondade, Jesus é justiça, Jesus é verdade. Tem vários atributos, mas eu escolhi esse. Jesus é a luz. Jesus, iluminado pelo Espírito Santo, nasceu cheio de luz. Uma luz puríssima. Não é essa luz que nós conhecemos aqui na Terra. Isso aqui é iluminação. A luz de Jesus é outra coisa. E é por isso que ele pode afirmar: ele nasceu e foi iluminado, cheio do Espírito Santo. Eu sou a luz. Mas que tipo de luz será que Jesus está falando, né? Porque nós conhecemos um tipo de luz, as pessoas daquela época conheciam um tipo de luz, lanternas, a querosene, a óleo, sei lá, que alguma matéria queimava lá para gerar luz, né? Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do universo, eu sou um outro tipo de luz.
Bom, a luz como nós conhecemos, irmãos, ela tem algumas características. A luz, para ser gerada aqui na Terra, ela precisa de energia, ou de petróleo, ou de gás, ou elétrica, ou a vento, qualquer coisa. Precisa de algum tipo de matéria para gerar, e precisa de algum tipo de equipamento para gerar. E a luz, tal como nós conhecemos, ela percorre uma velocidade. A ciência afirma que a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade entre acender uma luz e ela bater lá numa parede bem longe é 300 mil quilômetros por segundo. É muita coisa. Mas a luz de Cristo, ela é diferente. Ela não precisa de velocidade, ela não precisa de matéria para gerar a luz dele, não precisa de óleo, de querosene, de energia elétrica, de energia nuclear. A luz de Cristo não precisa de nada disso. Jesus, ele é a luz. Ele não precisa percorrer espaço nenhum de 300 mil quilômetros. O brilho de Jesus está em todos os cantos, em todo lugar, em todo o planeta, em todo o cosmos criado por ele. Nós estamos falando de uma outra luz, outra dimensão de luz, né? A luz de Cristo preenche todo o globo, todo o espaço e todo o espaço cósmico, aquele conhecido e aquele desconhecido. Bom, irmãos, como eu escolhi falar de Jesus, eu sou a luz do mundo, rapidamente Jesus fez várias afirmações sobre si mesmo nesse Evangelho de João. Ele fez outras, mas aqui ele fez algumas. Por exemplo, em João capítulo 4, verso 26, Jesus disse assim: eu sou o Cristo. Em João 6 e 35 ele diz: eu sou o pão da vida. Em João 10, verso 9, eu sou a porta. Em João 10 e 11, eu sou o bom pastor. Em João 14, 6, ele fez uma tripla declaração sobre si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em João 15, eu sou a videira verdadeira. A gente vê que Jesus não tinha problema algum de autoafirmação de saber quem ele era, né? Eu sou tudo isso e tem muito mais. Ele não disse todas as coisas que ele é. Em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Eu escolhi esse atributo, irmãos. Eu sou a luz do mundo. Alguns estudiosos dizem que talvez Jesus tenha se inspirado na festa dos tabernáculos, lá nos altos de Jerusalém. Quando as festas dos tabernáculos eram realizadas, havia muita iluminação na cidade, as pessoas tinham suas próprias iluminações, mas pouca, uma tochinha. Mas lá no templo havia muita iluminação, existiam 4 grandes candelabros, grandes, que eram acesos talvez com óleo, com algum tipo de mineral, e aqueles grandes candelabros projetavam uma iluminação muito grande no templo, que se espalhava por boa parte da grande Jerusalém. Talvez Jesus olhou na festa dos tabernáculos, olhou aquela luz e falou assim: olha, aqui tem essa luz que você... É muita luz, mas eu sou a luz do mundo. Alguns atribuem que ele se inspirou nesse quadro para fazer uma alusão à luz. Particularmente, eu acho uma comparação um pouco inadequada, né? Visto que a luz que estava lá estava só no Monte de Jerusalém, estava só lá no templo, estava só nos arredores do templo, precisava de combustível, precisava de gente, precisava de energia para acender. E Jesus é luz puríssima, eterna, não se apaga. A luz no templo, uma hora apagava. A festa não durava a vida inteira. Durava alguns dias, depois acabava, apaga tudo e estava o templo escurão, a cidade escura. Então, talvez não seja uma comparação adequada, né? Em João capítulo 1, verso 4, o escritor, o evangelista diz assim: Jesus, que era a vida, era a luz dos homens. Então nós temos um evangelista, o escritor do evangelho, dizendo: Jesus era a vida, era a luz dos homens. No verso 1 e capítulo 5 de João, o escritor diz assim: a luz resplandece nas trevas. Ainda no capítulo 1, no verso 7, aparece um personagem que é João Batista. João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, que veio para anteceder os passos de Jesus, para pré-anunciar a Cristo. João Batista, quando viu Jesus, disse assim: eu vim para testemunhar da luz. João, o evangelista, falou que Jesus era a luz.
E João Batista falou: eu vim testemunhar dessa luz, eu vim testemunhar de Jesus. Tanto João, o escritor, como João, o Batista, eles reconheceram que Jesus era a luz. Ainda no capítulo 1, verso 9, o escritor João diz assim: Jesus é a luz verdadeira. Não é qualquer luz, é a luz verdadeira. Em João capítulo 3, verso 19, aí não é João nem João Batista, não é João o escritor e não João Batista o profeta. O próprio Jesus disse: a luz veio ao mundo, dizendo de si mesmo. Em João 8,18, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus repetiu essa última frase aqui, eu sou a luz do mundo, que João já tinha dito algumas vezes, João Batista disse que ele testemunha dessa luz, Jesus disse que a luz veio ao mundo e as pessoas não quiserem enxergar a luz, ele falou: é a luz, e os fariseus, os judeus estão lá escutando tudo isso aí. Acho que pensando assim: pô, o que esse cara está pensando? Ele é a luz, ele é a verdade, ele é a vida. E fariseu e Jesus não combinava muito. O fariseu queria destruir Jesus de qualquer jeito. Quando Jesus disse: eu sou a luz, os judeus ficaram furiosos. Eles já estavam querendo alguma coisa para pegar Jesus, para combater Jesus, para matar Jesus. E os judeus ficaram furiosos. Por quê? Porque eles não aceitavam que Jesus Cristo pudesse ser o Filho de Deus. Que eles esperavam outro tipo de Jesus, não esse tipo de Jesus que veio como falando: eu sou porta, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a luz. Eles esperavam alguém que viesse e dissesse assim: eu sou o general que vou libertar vocês do poder de Roma. E como Jesus não veio dessa forma, não veio como general, ele se autoproclamou e fez propriedade de si mesmo, como eu sou a luz. Os judeus ficaram furiosos. Blasfêmia! Quem é você, Jesus? Quem você pensa que é para falar que você é Deus, Filho de Deus, que você é o Jesus que nós esperamos? Isso é blasfêmia. E blasfêmia para os judeus era um pecado passível de morte. Blasfemar contra Deus. Os judeus ficaram furiosos, não aceitavam Jesus ser Deus, porque eles não entendiam que só Deus poderia fazer essa afirmação. Mas Jesus afirmou: vocês não conhecem o Pai porque vocês não conhecem a mim. Se vocês conhecessem a mim, vocês conhecessem o Pai. Os judeus não entendiam isso. Não havia uma clareza, uma iluminação da palavra. Eles eram raivosos, eles queriam destruir Jesus. Eles não perceberam que Jesus era Deus. E só um Deus poderia dizer: eu sou a luz do mundo. E Jesus é Deus. Mas Jesus, nós vamos ver aqui no capítulo 8, que a gente vai trabalhar rapidamente. No capítulo 8, Jesus não poderia ser contestado, porque os fariseus e alguns judeus raivosos, eles tinham que seguir o rito da lei para tentar apedrejar alguém, prender alguém. As pessoas precisavam ser pegas em algum ato infracionário. Eles queriam pegar Jesus de alguma maneira, mas nesse caso, eles tentaram pegar Jesus da seguinte maneira: você está testificando de você mesmo. Por que eles disseram isso? Porque pela lei e pelos costumes, uma pessoa não poderia testificar de si mesma, teria que ter pelo menos duas pessoas, uma testemunha. Eu sou e outra falar, ele é. Pela lei precisava ter duas testemunhas. E Jesus disse que foi o Pai que enviou ele. Que ele testificava dele mesmo e o Pai também testificava. Pela lei Jesus tinha duas pessoas. Mas não só essas, nós vimos que Jesus testificou a vida, ele é a luz. Nós vimos que João Batista também testificou: não, eu vim testificar dessa luz aí, ele é o Cristo. Então tinha vários outros testemunhos, tinha de João Batista, tinha de João, o escritor. João talvez não tenha visto exatamente essa conversa ao vivo e a cores, mas outros discípulos que estavam ao lado passaram para João talvez, outros discípulos, outras pessoas, outros seguidores de Jesus. Havia um grupo de pessoas que podiam testificar: esse é o Cristo. Mas não precisava dessas pessoas, porque Jesus disse assim: eu testifico de mim mesmo e tenho um Pai que testifica de mim. E os judeus ficaram furiosos, porque como é que eles iam desmentir que Deus não estava testificando dele? E ficaram mais furiosos ainda, porque eles queriam prender Jesus naquela hora. Mas o texto diz que não prenderam ali porque não era chegada a hora.
Na verdade, não era chegada a hora, mas eles também não encontraram um motivo legal para prender Jesus. Mas era uma acusação infundada, porque os fariseus disseram assim no verso 13, João 8,13: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Você está falando uma mentira, uma blasfêmia. E Jesus disse: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde eu venho nem para onde vou. Os judeus ficaram assim agora. Jesus não estava com crise de identidade, ele sabia muito bem quem era. Ele sabia de onde veio, para onde ele ia, ele sabia a sua origem. Eu vim do Pai, eu vim aqui para um projeto da Trindade. Ele sabia onde ia, ele sabia todas as coisas. Vocês estão perdidos, vocês não sabem. Eu acho que cada vez que Jesus se defendia dentro das regras de conduta e das leis dos próprios judeus e fariseus, acho que cada vez eles ficavam com mais raiva de Jesus. Era uma acusação infundada. Jesus sabia da sua origem divina. Além disso, como dissemos, havia várias outras testemunhas. João Batista, outras pessoas, outros seguidores. Bom, esta afirmação, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou a justiça, eu sou a verdade, são declarações muito fortes para alguém fazer sobre si mesmo. E essa declaração, eu sou a luz, é muito forte. Será que na história das religiões, uma história mais recente, eu pesquisei, coloquei na frente dos irmãos, alguém ousou ter uma ousadia igual a de Jesus, falar eu sou Deus, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou a verdade, eu sou o caminho? Será que alguém ousou? Uma das três grandes religiões da atualidade, não é de hoje, não começou hoje, começou há séculos atrás. Eu peguei algumas frases pinçadas que traz um pedaço de um resumo de algumas grandes religiões. Outras divindades não ousaram fazer afirmações como Jesus fez. Buda queria que tinha uma mensagem para os homens, mas ele não reivindicava a mensagem como sendo uma mensagem própria dele, gerada por ele. E uma frase de Buda diz assim: não pensem em mim, pensem nos ensinamentos. Não, eu não. Eu não sou luz, eu não sou porta, eu não sou justiça, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu só sou um transmissor de uma mensagem. Não pensem em mim, eu não sou nada. Ele não reivindicou divindade, nem de falar eu sou Deus, eu sou a luz. Bom, Buda é um título dado a uma divindade, aos grandes mestres do budismo, ou às pessoas chamadas pessoas iluminadas da religião. O termo iluminado aparece aqui, mas mesmo assim, não, aqui é outro tipo de iluminação, não é a luz de Cristo. Mas também Confúcio é o precursor do confucionismo, que é uma religião muito grande na China, tem umas partes parecidas com o budismo, mas não é budismo, com aqueles orientais, tem na Índia também. Confúcio diz assim, olha, Confúcio era um pensador, era um professor, era um filósofo. Ele dizia assim: como eu poderia ousar reivindicar santidade e amor? Sou apenas um homem que veio para ensinar, nada mais do que isso. Não, Confúcio não ousou falar, eu sou o Cristo, eu sou a luz, eu sou enviado do Pai. Buda também não. Mas a Maomé, a religião muçulmana, essas três religiões aqui, irmãos, tem 1/3 da humanidade que segue essas religiões hoje, tá? Onde é uma massa muito grande de pessoas. Maomé, esse tinha um ego maior que os outros dois. Ele era mais orgulhoso e mais perigoso. Por 3 vezes Maomé orou e clamou, dizendo assim: a menos que Deus lance sobre mim a sua capa de misericórdia, não me resta esperança alguma. Eu não posso fazer reivindicação de nada, de ser Deus, de ser luz, de ser nada. Não está no contexto da pregação, mas um breve comentário. Maomé, um dos líderes mais perigosos que apareceu na humanidade. Teve outros, porque Maomé era um líder político,
o líder religioso e o líder militar. E nós aprendemos aqui por várias vezes que esses são os três grandes poderes que regem o mundo desde que o mundo é mundo: poder político, religioso e militar. Maomé detinha os três poderes na mão. Talvez seja por isso que a religião muçulmana e a autoridade dele é tão grande, mesmo depois de séculos morto, porque ele teve um poder muito grande e arrastou muita gente para a religião. Mas ele falou assim: não, a menos que a capa de Deus faça sobre mim, derrame essa misericórdia, não vai sobrar nada para mim. Irmãos, Jesus, a luz do mundo, é inigualável. Só Jesus pode dizer: eu sou a luz que desceu do céu. Só o nosso Deus pode dizer: eu sou Deus, eu sou o Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Os outros grandes mestres, lá no passado, ninguém ousou dizer essas palavras. Já existiram muitas outras religiões, muitos outros mestres antes desses. Eu peguei esses que são mais contemporâneos a nós. E nenhum deles subsistiu. Se alguém disse isso, talvez eu não saiba, se alguém disse, não está aqui para contar história, e não tem religião nenhuma para contar história. Morreu pelo caminho. Mas as que existem, ninguém ousou ser igual ao Filho de Deus, a Jesus. Esse Jesus que nasceu, que nós comemoramos nesse dezembro, o nascimento desse Cristo, desse Jesus, que diz: eu sou a luz, que desceu do céu. Mas ele desceu do céu para quê, irmãos? Ah, legal, Jesus desceu do céu. Para fazer o quê? Qual é a atribuição? Para que serve ele descer do céu? Não, os textos explicam. Ele desceu do céu para iluminar os homens, iluminar as almas das pessoas, a fim de que as pessoas estejam aptas a entrar na presença de Deus. Visto que luz, entre outros significados, na Bíblia significa a presença e a natureza de Deus. E quando alguém se aproxima de Jesus e aceita o Cristo como seu Senhor e Salvador, esse Cristo compartilha parte da sua natureza. Aqueles que andavam em trevas agora estão na maravilhosa luz. Esta luz do Cristo é compartilhada, isso é da natureza de Cristo. Então Jesus precisou vir para poder compartilhar a iluminação para aqueles que estavam em trevas, com seus olhos vendados. Jesus também veio para iluminar os homens que estão em trevas. Eu me lembrei de um trechinho e coloquei lá no Antigo Testamento, irmãos, quando Israel estava no deserto, pelos 40 anos saindo do Egito até a Terra Prometida. Os irmãos se lembram que durante a noite uma coluna de fogo na frente, uma coluna de fogo atrás, iluminando o caminho do povo, e estava lá tanto para iluminar o caminho como para proteger o caminho. Durante 40 anos, luz na frente e luz atrás. A noite era iluminada por uma coluna de fogo para guiar e proteger. E quem sabe, lá eles cantavam, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eles já reconheciam, muito tempo de Jesus, esse salmo foi escrito, e o salmista já sabia que Jesus era a luz. Talvez eles cantassem, você é a luz, talvez eles cantam o Salmo 27, talvez eles cantassem o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Toda a Bíblia aponta para Jesus como a luz do mundo. No Salmo 44, verso 3, a luz descrita ali é o próprio Deus em ação, é a Deus agindo. Essa luz não é uma coisa inerte, que se acende e apaga, ela fica parada lá. Essa luz age, essa luz tem vida, essa luz tem poder, essa luz tem vigor. Mas Jesus desceu também, ele é a luz, para que o mundo que está na mais absoluta das trevas, onde as pessoas estão cegas e perdidas e caminhando para a destruição, tenha seus olhos abertos e chegue à salvação, ao conhecimento do Cristo, ao conhecimento da luz. Eu pensei duas coisas aqui de onde eu pesquisei. Uma é de um teólogo chamado William Hendrickson. Ele diz assim: Jesus é a luz que dá sabedoria aos ignorantes, santidade aos impuros e alegria aos tristes. Jesus é a luz que dá sabedoria. E John MacArthur, também famoso pregador americano, ele diz assim, num trecho que eu pensei de um livro dele: para as trevas da falsidade, Jesus é a luz da verdade. Para as trevas da ignorância, Jesus é a luz da sabedoria.
Para as trevas do pecado, Jesus é a luz da santidade. Para as trevas do sofrimento, Jesus é a luz da alegria. E para as trevas da morte, Jesus é a luz da vida. Irmãos, esse mês eu queria exaltar o Senhor com os irmãos, dizer que nosso Deus é fantástico. É uma luz poderosíssima, entre outros atributos. Talvez pudesse uma vez falar só dos atributos aqui, uma série de estudos, em algum tempo, quem sabe. A luz da vida. Essa luz é poderosa, Jesus é poderoso. Mas ele também desceu para fazer uma promessa, que está no capítulo 8 de João, no verso 12, na parte B, que diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Aqui, irmãos, é uma promessa aqui, que é a luz que Jesus está fazendo. Quem me segue não andará em trevas. Aqui não está, quem me segue, talvez aí enxergue um pouquinho mais, vai ter uma iluminaçãozinha mais ou menos. Quem segue a Cristo, quem é de Cristo, quem é comprado pelo sangue de Cristo, quem é lavado pelo sangue do Cordeiro, quem aceita Cristo, quem aceita essa luz, não anda em trevas. Não anda. Isso aqui é uma promessa que Deus faz. Quem é iluminado por Cristo não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Não só isso, há uma transformação. Quando alguém que está em trevas se aproxima de Jesus e fala: Senhor, eu quero você, eu quero essa luz, eu quero te aceitar, há uma transformação, porque aquelas trevas que se aproximou de Jesus se aproxima da luz puríssima, e aquelas trevas ali têm que ser dissipadas. Há uma transformação naqueles que seguem a Cristo. Já nesta vida, vai ser uma transformação um dia lá no céu, um dia nós seremos diferentes, santos. Lá é outra coisa, nós já começamos a ter uma transformação por causa da luz de Cristo aqui nessa terra. Irmãos, seguir a Jesus é seguir a luz puríssima, não energia, não luz elétrica, é a luz puríssima que protege de tropeçarmos, tira o medo e nos afasta das trevas. Onde Jesus está, onde está um crente, onde está um servo de Jesus, Jesus está perto, as trevas se dissipam. Pode ter um monte de problema, trevas não vai ter não. Não sei o que eu estou fazendo, eu não estou enxergando nada. Não, vai enxergar sim. A luz está ao nosso lado. Irmão, Jesus é a luz que ilumina os crentes e quer iluminar os caminhos de todo aquele que recebe a Jesus. Todo aquele que recebe a Jesus, todo aquele que quer chegar-se a Jesus, a luz brilha para essa pessoa, para esse crente. Assim, os perdidos, para os perdidos, para os que estão sem direção, para aqueles que estão em trevas, Jesus, a luz do mundo, é a solução. Estou finalizando, irmãos. Eu retirei uma frasezinha só de uma canção, que eu tirei de uma enciclopédia que eu tenho. A música tem várias estrofes e fala mais ou menos sobre esse tema. Eu pensei só essa daqui, uma canção antiga. Não tem nome do autor, tá? Porque eu coloquei uma canção antiga. O escritor dessa música diz assim: Jesus, uma luz tão pura, para a qual o sol é só uma noite escura. O maior astro que nós conhecemos, nosso sistema solar, o Sol, muitas vezes maior que a Terra, muito mais energia que a Terra. O autor dessa música diz: a luz do Cristo é tão muito mais intensa que o brilho mais intenso do Sol, perto do brilho de Jesus, é só uma noite escura, não é nada. Eu queria exaltar a grandeza do nosso Senhor, que nós possamos glorificar, nos lembrar desse mês de dezembro, especialmente, mas todos os dias, é lógico, de quem é esse Jesus que nasceu, de quem é esse Mestre, de quem é esse Jesus que veio trazer luz para o mundo, né? Finalizando realmente agora, irmãos, quem não tem Jesus não tem luz. E a luz veio ao mundo, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou. E esta luz jamais se apaga e jamais tem fim. Não precisa de matéria-prima para fazer ela manter acesa. Jesus é a própria natureza da luz. Se tem alguém que por qualquer motivo nós conheçamos, um vizinho, um amigo, talvez quem esteja nos assistindo pelo YouTube, que não conhece essa luz, não conhece Jesus,
É só chegar a Jesus que as trevas se dissiparão e nós todos poderemos comemorar mais um Natal, mais um período e mais um dia das nossas vidas com uma forte luz de Jesus sempre nos iluminando, nos trazendo seu calor e nos orientando. Portanto, irmãos queridos, é isso que eu queria nessa noite aqui, enfatizar o Jesus que disse: eu sou a luz, e Ele é a luz. E é isso que eu queria repartir com os irmãos esta noite. Eu agradeço a oportunidade dos irmãos em nome de Jesus. Amém?